Fala galera do nono ano, mais uma videoaula para vocês. Hoje, a raiz enésima. Bom, você já percebeu que nós temos falado sobre raízes. Essa é a nossa matéria inicial neste período. Nós começamos falando para você sobre a raiz quadrada. Como nós tínhamos a área conhecida de um quadrado e nós queríamos saber o seu lado. Da mesma forma, nós definimos a raiz cúbica, quando nós tínhamos o volume de um cubo e nós queríamos saber a medida da sua aresta. Então, nós conseguimos chegar à conclusão de que a raiz quadrada é a operação inversa de se elevar ao quadrado. Da mesma maneira, a raiz cúbica é a operação inversa de se elevar ao cubo. Agora nós vamos generalizar isso para qualquer expoente. Assim sendo, quando nós temos a raiz quadrada de 25 igual a 5, nós sabemos disso porque 5 ao quadrado é igual a 25. Se nós temos a raiz cúbica de 64 igual a 4, nós sabemos disso porque 4 elevado a 3 vai dar 64. Quando nós temos a raiz quinta de 243 igual a 3, nós sabemos disso porque 3 elevado a 5 é igual a 243. Então, nós podemos generalizar esse conceito. Nós podemos dizer que a raiz enésima de A é igual a B, se B elevado a N for igual a A. Vamos agora aos elementos da radiciação. N é chamado de índice. O A é o radicando. O B chama-se a raiz. E o símbolo com o A embaixo chama-se o radical. Às vezes só o símbolo também é chamado de radical. Muito bem, agora nós temos que prestar atenção em algumas coisas. Atenção, hein? Não é correto escrever raiz quadrada de 25 igual a mais ou menos 5, pois o resultado de uma operação deve ser único. O radical raiz quadrada de 25 corresponde a um número não negativo cujo quadrado é 25. Assim sendo, a raiz quadrada de 25 é 5, menos a raiz quadrada de 25, você já sabe, é menos 1 vezes 5, então vai dar menos 5. Agora, jamais pode-se falar que a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5, ou que a raiz quadrada de 25 seja menos 5. Uma outra coisa muito importante, observe os radicais que têm índices ímpares. Por exemplo, raiz cúbica de menos 1000 igual a menos 10. Raiz quinta de menos 1024 é igual a menos 4. Raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. Então, se o radicando for um número negativo e o índice da raiz for ímpar, o resultado será uma raiz negativa. Agora, observe, por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Você sabe que não existe no conjunto dos números reais. A raiz quarta de menos 64 também não existe, porque não existe nenhum número que elevado a 4 vá dar menos 64. Assim sendo, quando o índice da raiz é par e o radicando é negativo, não existe valor definido no conjunto dos números reais. Ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Próxima aula, exercícios sobre a raiz enésima.